como definir o valor da taxa de franquia que você pode cobrar, que você vai cobrar dos seus franqueados. Isso eu vou te explicar em detalhes aqui nesse vídeo. Então tudo que você deve considerar, levar em conta para calcular e estabelecer o valor da taxa de franquia do seu negócio. Primeira coisa, a gente tem que entender bem o que é a taxa de franquia. Às vezes algumas pessoas confundem taxa de franquia com royalties, tá? Taxa de franquia é aquele valor que a pessoa interessada paga para poder entrar na sua rede, começar a fazer parte do seu negócio como um franqueado. Então, normalmente é um valor maior, o que envolve ali em troca dessa taxa de franquia, você vai dar orientação inicial, ele vai receber um treinamento, talvez você acompanhe o dia da inauguração do negócio, esses primeiros passos. Então, em função dessa taxa de franquia que ele está pagando para participar, para ele entrar na sua rede. E os royalties são aqueles valores mensais pagos, periodicamente, normalmente é um percentual sobre o faturamento ou um valor fixo, enfim, definido por você também como franqueador, para que ele continue fazendo parte da sua rede e receba o seu suporte e os seus serviços de sucesso do franqueado. Então a gente já entendeu que a taxa de franquia, aquela taxa paga uma única vez, ou às vezes é paga também, cobrada também na renovação do contrato. Os contratos de franquia, em média, têm 5 anos, o tempo mais comum que a gente vê no mercado, não é uma regra, mas é o que mais acontece. Então tem alguns que prevêem o pagamento de uma nova taxa na renovação, mas isso é raro, normalmente se paga só no começo, tá? Então é disso que a gente vai falar aqui, da taxa de franquia. Como que eu defino esse valor? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que parâmetros que nos guiam, nos orientam nisso. O primeiro é a questão de mercado. Então não adianta, se você está começando a franquear um negócio no segmento de pizzarias, por exemplo, e você vai ter que olhar no mercado as outras marcas de pizzas, outras franquias, quanto elas estão cobrando. De repente elas estão cobrando todo mundo mais ou menos 30 mil, 35 mil, 25, entre 25 e 35 mil. De repente você fala, minha taxa de franquia é 70 mil. Vai ser pouco atraente. As pessoas falam, por que eu vou comprar a tua que é tão cara? A não ser que você tenha realmente um diferencial fantástico, mas no começo é justamente o contrário, né? A gente está começando, então ainda não tem tanta credibilidade, não tem tanta força. Então a gente tem que entender um pouquinho o mercado para cobrar mais ou menos na mesma faixa, tá? Esse é um primeiro ponto de análise. E lembrando que a taxa de franquia é um dinheiro que ele paga para você como franqueador. Você vai usar dessa taxa de franquia para aquilo, para um treinamento inicial, um acompanhamento, uma visita, acompanhar a inauguração. Mas material, equipamento, estoque, abertura da empresa, uniforme, tudo isso não está envolvido na taxa de franquia, tá? É um outro valor. Taxa de franquia é só o que ele paga para você, para fazer parte da sua rede. Então, o primeiro item, essa análise do mercado, como que o mercado está atuando. O segundo item é justamente esse custo que você tem. Então, por exemplo, você vai imaginar, em média, eu vou acompanhar no meu modelo, isso não é obrigatório, não é uma regra, tá? Você tem que definir. Então, às vezes, para definir a taxa de franquia corretamente, você tem que fazer o processo de formatação da sua empresa, que é estruturar como que vai funcionar o seu modelo de negócio, como que vai funcionar a sua franquia. Tem um link aqui na descrição do vídeo com a página do nosso curso Segredos da Franquia. Lá tem uma aula também que eu mostro todo passo a passo. Então, talvez alguma coisa você fale, puxa, mas eu não sei ainda se eu vou acompanhar a inauguração, eu não sei ainda como que vai ser o treinamento. Então a gente fala que você tem que se preparar, tem que estruturar como que vai fazer isso para você definir esse custo que a taxa de franquia vai ter que pagar do seu negócio. Então, porque é aquele dinheiro você vai receber, mas você tem que considerar esses custos. Basicamente, treinamento inicial, o apoio inicial, visita para ajudar na escolha do ponto, para ajudar ele a acompanhar a inauguração. Então, estes custos estão relacionados a essa entrada nele no franqueado. Então, você não pode cobrar uma taxa de franquia que seja menor do que isso, que não pague estes serviços, esse apoio, esse deslocamento que você vai ter. Então, aqui a gente define um valor mínimo. Eu tenho que, além de pagar todos esses custos, eu tenho que ter uma margem que eu quero ganhar aqui em cada venda de franquia. Tá vendo? Então, a gente tem um valor de mercado, eu tenho aqui um valor, o meu custo e quanto que eu quero ganhar, que é o valor mínimo, e agora eu tenho que definir aqui um valor máximo que eu posso cobrar. Esse valor máximo ele tem relação direta com o resultado que o franqueado pode ter. Por exemplo, ele vai fazer um investimento.
eu falei que a taxa de franquia é só aquele dinheiro que ele vai pagar para você. Além disso, ele vai ter que pagar a reforma do ponto, compra de equipamento, compra de estoque inicial, abertura da empresa, enfim, tem uma série de valores. Você vai fazer essa conta, qual que é o investimento dele. Então, por exemplo, ele vai pagar 60 mil para montar a unidade dele e mais 40 mil de taxa de franquia. Então, a gente está falando aqui de 100 mil reais de um investimento, taxa de franquia, mais o investimento inicial na estrutura que ele precisa para começar a operar. Então, qual que é o tempo de retorno para esse investimento de 100 mil reais? A gente vê que normalmente com investimentos que não são tão grandes, você tem uma expectativa que tem um retorno muito rápido. Então, se imagina que ele vai investir 100 mil em 18 meses, no máximo em 24 meses ele vai querer recuperar esse investimento. Você vai fazer a projeção financeira, a simulação de como que vai ser esse negócio franqueado e ver se com essa taxa de franquia ele consegue recuperar em até 24 meses. Às vezes você vai fazer essa conta e vai ver, puxa, desse jeito ele vai ter um retorno do investimento só com 30 meses. Então vai ser pouco atraente para um interessado comprar a tua franquia. Você vai ter dificuldades para vender a franquia. Então o que você tem que fazer? O que eu posso impactar? Eu não posso diminuir máquina, eu não posso diminuir estoque. Eu vou ter que abrir mão, diminuir um pouquinho a taxa de franquia para que eu consiga diminuir esse investimento e assim o meu retorno, o tempo de payback, né, que é o prazo de retorno do investimento do franqueado, ele seja interessante. A mesma coisa em questões de rentabilidade. Ele tem que analisar se ele investir 100 mil reais interessante para ele, é mais interessante do que investir numa outra franquia ou do que investir no mercado financeiro, no fundo de investimentos. Então, quanto que vai render esse negócio, essa franquia para ele? O lucro, você vai fazer a conta, vai ter um lucro estimado, esse lucro que diz percentual de rentabilidade. Então, o lucro não vai mudar, né? Mas se você diminuir ou aumentar a tua taxa de franquia, ele vai ter um impacto na rentabilidade. Para você entender, vamos supor que dá 10 mil de lucro. Se ele investiu 100 mil, quanto que é essa rentabilidade? 10%. Agora, se ele investiu 200 mil e tem 10 mil de lucro, essa rentabilidade já cai para 5%. Então, você tem que fazer esta análise, essa simulação financeira. Para fechar e ficar bem claro esse conceito dos indicadores, o que você precisa analisar? O mercado vai definir o valor médio, a faixa que você vai atuar, os teus custos e quanto você quer ganhar, o teu valor mínimo e quanto que você pode cobrar desse franqueado para que o negócio seja atraente, seja rentável, tenha um bom payback, aqui é o máximo que você vai comprar, então é que você pode cobrar. Então você vai ver que a tua taxa de franquia fica nessa faixa aqui, certo? Puxa, mas você falou de rentabilidade, payback, fazer essas simulações do valor do meu franqueado. Não sei fazer isso, não tem problema. Aqui na descrição do vídeo você pode acessar um link que tem uma planilha para você fazer todo esse cálculo de uma forma muito fácil, muito prática. E além da planilha tem uma aula explicando como preencher e analisar a planilha e todos esses resultados. Então assim você já sabe o conceito do que você tem que fazer para definir sua taxa de franquia e agora você vai entender em termos de números, de valores, de planilhas, de reais, efetivamente para o seu negócio quanto que pode ser cobrado de taxa de franquia. Tá joia? Então, isso é muito importante para que a tua franquia ela tenha um modelo sustentável, tanto para você como franqueador, para que seja bom você vender franquia, quanto para os seus franqueados, para que seja bom eles serem franqueados da sua rede e assim o seu negócio vai tendo um bom crescimento. Para saber todos os detalhes do passo a passo para franquear o seu negócio, também tem um link aqui na descrição do vídeo para que você possa conhecer em detalhes o processo de formatação de franquias.